eu sou o Guilherme, eu sou gerente de portfólio na Codex. Alguns aplicativos do ArcGIS, da plataforma, que são voltados para planejamento urbano, né? Então, que difícil. Então, eu sou arquiteto de formação, trabalhei com urbanismo há muitos anos, então eu sei da dificuldade que a gente tem nesse campo hoje de ter softwares à altura, né, do problema, né? É uma área com bastante dificuldade de conseguir de pensar o problema com uma ferramenta que consiga encapsular a complexidade do problema, né? Então, hoje a gente tem a dificuldade que, além do desafio técnico do urbanista, do planejador, é conseguir comunicar essas lógicas e resultados para a comunidade em geral, para quem vai, de fato, fazer cidade, né, quem vai construir edificações, sejam elas, então, incorporadoras ou arquitetos, engenheiros e outros envolvidos. Então, hoje, na ESRI, nós temos, então, 4 aplicativos que se aplicam muito bem a esses processos. Nós temos o GeoPlanner, o Community Analyst, e o Hub e o Urban, né? Sendo que o Urban é o mais recente deles e ele assim, pessoalmente, para mim, ele é meu xodó, esse aplicativo que eu gosto muito dele. Então, o GeoPlanner, ele é voltado para fluxos de planejamento territorial bem amplos, né? E nós temos hoje uma comunidade inteira que se dedica quase só ao GeoPlanner, né? Então a gente vai ter em Florianópolis, em dezembro, um novo summit do GeoDesign, que é a área que se dedica a planejamento baseado em evidências, sobretudo com dados geográficos, que usa muito o GeoPlanner para isso. O Community Analyst, ele é voltado para desenho de políticas públicas. Então, qual política pública para qual lugar e como saber se ela aplica bem para aquela situação e que retorno ela pode dar para isso. O Hub é voltado para comunicação, né, de processos que, em geral, são internos a prefeituras e a setores de planejamento, como comunicar isso para um público, em geral, de uma maneira legível. E o Urban é voltado realmente para a criação de planos diretores, né? Ele, embora tenha sido feito pela equipe da ESRI nos Estados Unidos, ele aplica muito bem, que é a dificuldade, né, de conseguir aplicar uma ferramenta para vários contextos de planejamento. Ele aplica muito bem, pelo menos no mundo ocidental, né? Então ele tem essa amplitude que é incrível. E tudo isso funciona dentro do ArcGIS Online, né? A gente consegue acessar todos eles centralizados na nuvem, e eles todos vão se conversar, é claro. Então, para fazer um resumo de como eles funcionam, o GeoPlanner, como eu falei para vocês, tem uma comunidade muito grande em torno dele. Ele busca planejar, desenhar, avaliar por cenários. Essa é a dificuldade do planejador e quem vai olhar para território, é conseguir olhar para cenários que não sejam 1, 2, 3. Quem já mexeu em CAD sabe que a gente desenha uma vez, copia e faz outra vez. Mesmo em desktop, no ArcGIS, a gente faz um cenário e talvez cria mais um e salva um novo arquivo. A dificuldade é fazer, às vezes, 1000 cenários, que é o que a gente precisaria. E essa é a ideia do GeoPlanner, é conseguir comparar muitas opções sem uma dificuldade, sem que isso pese o programa. E eu posso comparar elas via KPIs, né? Então indicadores que eu posso customizar para cada cenário que eu montei, e isso pode ser em 2D ou em 3D. Então aqui a gente tem um exemplo de Los Angeles, né? Então uma criação de um zoneamento que se baseia em áreas do metrô. Então, cada estação de metrô possibilitaria uma zona onde se constrói mais, e aí isso gera essas zonas, e aí eu posso comparar cenários. Então, se eu sei quantas unidades habitacionais podem caber naquela zona de acordo com aquele zonamento. Então, eu posso comparar muitas vezes esses cenários, ou eu posso usar ele por fora. Posso criar um aplicativo customizado. Isso aqui é um exemplo para quem trabalha com infraestrutura verde nos Estados Unidos, que é, então, encontrar os grandes maciços florestais que eu vou tentar conectar via infraestrutura.
Só que isso não é uma tarefa que é simples e eu posso abordar ela de muitas maneiras diferentes. Então, além de eu conseguir fazer muitos cenários, eu posso montar muitos modelos, né? Então, aqui nesse aplicativo, eu posso escolher, arrastando esses sliders, o quanto eu quero que pese a elevação, a declividade, o aspecto do terreno. Então, eu posso criar modelos tantos quanto eu quiser. Então, passando para o Community Analyst, ele tem mais a função de otimizar a alocação de recursos. Ele é um aplicativo que lembra muito os processos do orçamento participativo, e a gente pode calcular a eficácia e o alcance dessas ações, né? Então, entender se uma política pública nesse bairro tem sentido, quanto ela dá de retorno, tem fluxos prontos para isso. E o Hub, então, ele está sendo usado bastante agora nos Estados Unidos, sobretudo, para fazer engajamento cidadão. Então, eu consigo colocar fluxos internos à prefeitura, por exemplo, como está o andamento do Cais Mauá hoje, por exemplo. É uma pergunta que a gente descobre lendo o jornal, a gente pode pesquisar, mas eu posso criar, então, um site com o ArcGIS Hub e ter lá esse projeto cadastrado, e eu tenho cada processo, cada etapa desse processo cadastrada, e eu posso saber sempre, com total transparência, como ele está caminhando, e eu posso conectar, então, o Hub a esses aplicativos outros, né? Então, eu posso mostrar processos internos para grande público. Aqui, nesse caso, a gente está vendo o processo de licenciamento de um projeto em específico, na Arlington Street, em Los Angeles, e eu posso ver como que ele está andando. Ele está ali ele já passou pela carta de intenções, já foi revisado pela equipe interna e agora está sendo aprovado pela board, né? Que eles têm essa lógica nos Estados Unidos de passar mais por conselhos, que a gente tem um pouco menos no Brasil. E aí, para chegar no Urban, que quando eu descobri que o Urban existia, ele é um produto muito novo, né? Ele tem só 2 anos de idade. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz e muito impressionado com como ele funciona, porque quem trabalha com urbanismo, alguém aqui já trabalhou com urbanismo? Quem é da área? Ótimo, excelente. E quem já viu um plano diretor com as mãos? Excelente. Então vai ser mais fácil. Que é a dificuldade que é montar um plano diretor e ter insumos para isso, né? Saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o máximo de informação que a gente pode. Isso é muito difícil de coletar informações de todos os lados, né? Quem já não passou pela experiência de entrar no site do IBGE, baixar o Excel, limpar o Excel, puxar no ArcGIS, fazer o join, sabe? Esse processo todo ele é demorado, e a ideia é perder menos tempo com esse tipo de coisa e perder mais tempo iterando cenários e trabalhando em cima do que realmente importa. Então ele trabalha com cenários também, e é uma ferramenta que tem 2 facetas, né? Uma, ela é pensada para técnico de prefeitura, planejador que vai realmente imaginar cenários, mas também para comunicar para grande público, né? Então eu vou ter 2 momentos diferentes. Então a ideia dele é mudar completamente como se comporta hoje um processo de criação de plano diretor, né? Então hoje a gente tem prefeito, incorporadoras, cidadãos. Eles vão todos dar insumos via participação popular para os profissionais de planejamento, os urbanistas, e eles vão então passar isso para os seus profissionais de GIS, que vão então criar esses materiais que são necessários. Então a gente tem esse fluxo bem linear hoje, e a ideia é uma ferramenta que possa ser pivô no meio desse processo e auxiliar todos eles com transparência total nesse processo inteiro. Então ele é pensado especificamente para plano regulador, que é o que a gente tem no Brasil hoje, representação sempre visual, com a criação de relatórios o tempo inteiro quando eu precisar e fazer a gestão desses cenários, né? Então, isso é uma parte, a parte realmente clássica, a parte plano, a parte zoneamento. Agora, uma outra parte que eu tenho é como que eu encaro os projetos que são especiais. A gente tem zonas hoje aqui em qualquer cidade do Brasil que são zonas especiais, a borda de um rio que é usada, coisas mais específicas, como que a gente aborda eles. Então a gente tem a ideia de projetos dentro do Urban, né? Então eu posso criar um polígono no qual eu vou dizer, isso aqui é um projeto especial, e nessa fase agora ele tem esse formato. E ele está em aprovação na prefeitura. Então eu posso fazer esse processo inteiro via envio digital e via qualquer formato, né? Eu posso receber modelos 3D
clássicos, né? Então algo do CAD, algo do SketchUp, mas também de BIM, né? Eu posso receber modelos do Revit e do ArchiCAD. Então a gente vai ter, na verdade, 3 tipos de entidades dentro do Urban. Os projetos, então específicos, com modelos 3D para cada cenário de andamento. Os planos, posso ter mais de um, posso ter quantos eu quiser, posso iterar entre eles. E os indicadores, porque se eu faço o meu plano sem nenhum contexto, uma informação que me alimente, eu não tô conseguindo ter propriedade no que eu estou dizendo, né? Eu preciso conseguir alimentar isso via evidências para conseguir trabalhar em cima disso. Então, eu crio indicadores do que eu bem entendo ali dentro. Então, vai interessar com certeza dados do IBGE, de renda e de densidade demográfica, mas também dados quaisquer que a gente deseje, né? Então, área verde, trânsito, tudo isso entra como um indicador que eu posso puxar sempre para conseguir alimentar o meu pensamento. Então, eu parto sempre desse contexto para chegar num conteúdo, em última instância, em projetos específicos. Ele não funciona sozinho, ele consegue comunicar com vários aplicativos da plataforma, sobretudo com o ArcGIS Pro, que vai fazer, então, mandar esses dados para o meu online ou para o meu enterprise. Então, eu posso acessar eles via Urban, e eu posso enviar isso para o GeoPlanner, eu posso enviar políticas para o Community, e posso abrir todos esses 3D via CityEngine, né? Quem trabalha com CityEngine sabe que ele tem uma robustez muito grande para trabalhar com 3D, e eu posso puxar esses projetos todos lá para dentro e trabalhar com eles lá dentro. A gente tem vários casos já que foram aplicados nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. O de Boston, que trabalhou então bem mais com a ideia de projetos especiais, então usou como ferramenta de transparência de projetos que muitas vezes a gente não sabe em que pé andam. National Capital City usou para trabalhar mais com os indicadores, né? Então tentar entender a visibilidade que está se gerando com novos prédios de um jeito, novos prédios de outro, então eles trabalham com indicadores específicos. E Miami usou mais para fazer o plano mesmo, né? Então conseguir chegar em zoneamentos e iterar em cima deles. Esse aqui é o site do Hub de Boston. Então, Boston usou em potencial completo a ferramenta para mostrar o plano, a quantas ele anda, projetos, arquivos desses projetos também, e ele coloca o Urban à disposição nessa página inteiramente para a população poder usar. Então, só para falar um pouco mais dessas 3 entidades possíveis. Os planos, a ideia é que eles sejam transparentes sempre, né, um processo que seja visível para todos, orientado para a população, testado muitas vezes e não só uma vez. Hoje, a gente tem aqui em Porto Alegre um plano que é muito baseado sobre a capacidade de provisão da infraestrutura. Então, o nosso plano hoje trabalha com um índice 3 máximo. E isso foi escolhido, definido lá nos anos 90, o plano de 99, que a gente definiu que as nossas redes de infraestrutura hoje aguentam no máximo um índice 3. O que quer dizer um índice 3? Quer dizer que se eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, eu posso construir no máximo 3 vezes a área desse lote para cima. Se todo mundo fizer isso, a gente chegou no limite da infraestrutura. Essa é a lógica por trás. Só que a gente não chegou a testar isso a exaustão, né? A gente não fez tantos modelos com essa rede de infraestrutura, a gente não tem certeza, a gente tem uma estimativa muito boa. Mas a gente pode começar a fazer esses testes que vão para além de 1, 2, 3, 4, 5. Então, para que cidadãos conversem com incorporadores, prefeitura e profissionais da construção. E uma grande vantagem disso é que eu consigo vencer algumas barreiras da participação popular, né? Hoje a gente está tendo a revisão do plano diretor aqui em Porto Alegre e a gente tem visto muitas reuniões públicas, né, para participação pública em workshops e coisas afim. E isso tem a sua barreira também, né, que às vezes a pessoa não consegue estar presente. Isso aqui via internet tem uma barreira da inclusão digital, mas eu consigo chegar a muitas pessoas com um sistema como esse e que eu possa permitir a pessoa colocar suas anotações no mapa, por exemplo. E aí existe uma dificuldade em
em conseguir habilitar esse sistema para que ele funcione. Daí a importância de ter um profissional da área, né? Se alguém já viu o plano diretor de Porto Alegre, a gente tem uma sorte muito grande, na verdade, em Porto Alegre, que a gente tem o sistema DMI Web, né? Então a gente tem o mapa que consta aqui dentro do plano, a gente tem ele em Shape, online, um aplicativo feito com plataforma Esri, que a gente pode baixar de lá, mas mesmo assim a gente precisa entrar aqui e entender o que cada código daquele shape quer dizer. Então a gente vai ter um código certo para índice, um código para taxa de ocupação, um código para recuos frontais laterais, então tudo isso está bastante codificado, é bastante difícil de chegar nesse grau de detalhe. Então tem um trabalho importante que é traduzir esse plano para modelos de dados dentro do Urban. E o Urban consegue consumir tudo isso, ele está pronto para absorver todos os tipos de regra que estão previstos hoje nos nossos planos no Brasil. E com isso a gente pode chegar em formas possíveis, plausíveis da construção. E não só a forma, né? Porque se a gente ficasse só em morfologia, seria uma ferramenta que não teria todo esse impacto. A ideia é, para cada forma que eu prevejo nesse modelo de cidade, eu posso prever também o quanto ele vai ter de pessoas morando, quantos domicílios eu vou estar recebendo e quantos trabalhos eu vou estar gerando com esses novos edifícios. Então eu consigo criar cenários e entender para onde que eles estão nos levando nesses contextos. Então, que seja baseado em evidências, né? Então, qual é a altura, quantas unidades, quanto espaço público vai gerar, e que eu possa gerar eles a partir dos indicadores. Então, eu vou mostrar alguns indicadores possíveis aqui. Eu tenho indicadores de demografia, alguns mapas de calor que eu posso fazer com relação à rede elétrica, população, domicílios, que é para Boston, espaços verdes, né? Então, entender, eu tenho talvez bastante espaço verde nessa região, talvez eu possa dar recuos de jardim menos generosos e construir um pouco mais. E esses indicadores, então, eles se comportam dentro do Urban como um item no ArcGIS Online, em geral em 3D, que vai gerar um card de indicador, que vai ter uma visualização 3D e vai ter também um gráfico. E aí eu posso visualizar ele e fazer esses cruzamentos. Eu consigo fazer esse fluxo inteiro, então, via a ArcGIS Pro, passando por uma cena 3D que vai alimentar o indicador, e os projetos, então, por fim, que podem vir de arquivos 3D, realmente qualquer arquivo 3D ele vai consumir. Inclusive tem a parceria com a Autodesk hoje para que isso seja possível via modelos do Revit. Então eu queria mostrar para vocês, enquanto eu tenho tempo ainda, uma demonstração que a gente fez. Eu queria primeiro mostrar e agradecer muito à Prefeitura de Porto Alegre, que nos cedeu os dados de um voo LIDAR, que foi feito no centro de Porto Alegre, que permitiu então que a gente construísse um modelo 3D bastante preciso, né? Então, para construir esse modelo 3D no ArcGIS Pro, eu preciso então dos edifícios em 2D, né? Eles estão colados no chão e eu tenho os pontos que estão acima deles. E o processo que a gente faz então para prédios mais simples, esse polígono é extrudado até o primeiro ponto que ele bate, ou a média desses pontos, e para prédios mais complexos eu uso realmente todos os pontos e faço uma geometria bastante mais complexa. Então, quando ele puxa então, esse 3D, eu fiz aqui um modelo misto de prédios 3D, alguns deles são só prismas, e alguns deles, vocês veem ali, são bem mais detalhados. Inclusive, a gente vê a sede da Codex ali na Borges. E eu vou passar agora, então, eu vou alimentar esse modelo dentro do Urban e mostrar para vocês o que eu posso fazer lá dentro, dado que a internet me ajude. Essa é a cara do Urban. A gente encontra ele a partir do ArcGIS Online, né? Eu criei um modelo urbano lá dentro, que nem eu crio qualquer aplicativo, qualquer camada. Então eu criei ele com esses prédios do centro. A gente dá uma passeadinha aqui, tem a catedral, com bastante detalhe, né? O mercado público também está lá. Está ali ele.
E então essa vai ser a camada de base, né? Ele vai entender isso como isso é a cidade existente e é em cima disso que a gente vai trabalhar para criar novos planos. Eu vou mostrar rapidamente um projeto, como ele funciona, né? Então, quando eu crio um projeto, eu dou para ele uma geometria de base, ele é um polígono, e eu dou para ele cenários. Ele sempre começa no cenário 0, que é o existente. Então, a gente imaginou para essa região bem ao lado do gasômetro, que teria um impacto bastante grande de paisagem. Então, ali tem esse galpão dentro do Cais Mauá, que hoje não tem nada ali, e a gente imaginou, então, um modelo que a gente puxou do Revit. É um modelo com bastante detalhe, então ele vai demorar um pouquinho para aparecer, tá aí ele. Então, um modelo com tudo que vocês quiserem, tem tubulações aí dentro, tem tudo, eu consegui puxar ele aqui para dentro, e eu já consigo de cara ver o tipo de impacto de sombra que ele pode ter. Então eu tenho aqui, nós estamos ao meio-dia do dia 15 de março, e eu posso mexer para imaginar como seria mais para 6 da tarde, ele faria uma sombra muito grande sobre a Praça Brigadeiro Sampaio, por exemplo. Então, para projetos, eu consigo fazer, então, puxar o modelo 3D de onde eu quiser e fazer bem rapidamente esse tipo de processo aqui dentro. Deixa eu colocar mais para meio-dia. Pronto. Então, por um lado, isso são os projetos. Agora, o que realmente talvez interesse ao planejador urbano é entender os planos, né? Então, aqui eu criei já um plano de antemão, mas antes de entrar nele, eu queria mostrar para vocês como é que a gente alimenta para que isso tudo funcione. Eu vou entrar aqui nas configurações e vou mostrar para vocês. A gente tem aqui a cidade de Porto Alegre. Eu coloquei a camada de edifícios existentes, aquela que veio do meu Arquitetos Online. Tenho mais camadas de contexto. Mas eu preciso também alimentar tipos. E são vários os tipos que eu preciso ter para que ele consiga trabalhar em cima deles. Então, o primeiro deles é o tipo de uso do espaço. Então, isso eu puxei tudo aqui do plano diretor de Porto Alegre. Então, eles são os que existem e mais os que vieram por padrão da ESRI. Então, aqui eu tenho um tipo de espaço que é cultural. A altura do piso a gente imaginou de 4,5 metros. E o fator de área útil é o que a gente chama de índice de aproveitamento no Brasil, né? Então, quantas vezes o meu terreno eu posso construir para cima. Então, esses tipos todos vão alimentar tipos de zoneamento. E aqui, mais uma vez, são os que existem no plano hoje. Então, a gente tem vários tipos de zoneamento que vão alimentar, finalmente, os nossos planos. Além disso, só esses zoneamentos não bastam. Eu imaginei, então, tipos de edifícios plausíveis. Então, vamos imaginar aqui um edifício Caixote Panvel, que eu chamei. Um edifício bem comum hoje em dia. Então, é um edifício que é um retângulo, ele é um comércio de um andar e vai ser bem alto. Então, eu vou voltar lá para trás e eu quero entrar naquele plano que a gente está prestes a entrar. Esse plano que a gente criou, ele vai se alimentar de todos esses tipos que estão programados por trás. Então, quando eu entrar nele aqui, está aqui o plano POA 2030, eu tenho uma descrição dele que eu posso compartilhar, e essa tela eu consigo mandar para quem eu quiser. Essa tela aqui é pública, eu posso compartilhar ela com outras pessoas. Agora, se eu quero realmente partir para o trabalho pesado, eu vou entrar no que a gente chama de designer de plano. No designer de plano, aí sim, aí comecei a ver as zonas que eu já imputei do Shape, que veio do DMI Web, e já apareceu aqui uma camada que eu pedi que tivesse, que é uma camada de densidade demográfica. Então, para eu ter essa referência, assim, eu poderia colocar várias camadas aqui de referência. Eu vou tirar ela para ela não atrapalhar a gente, e aí eu vou entrar aqui. Eu tenho várias zonas e eu tenho vários lotes que estão segurando esses prédios. Se eu venho num lote aqui, eu consigo inspecionar ele. Eu vou selecionar esse lote, no qual eu não tenho prédio nenhum, e eu vou inspecionar. Ele está na zona M1, que é a mista 1, que vai admitir usos residenciais e comerciais. Eu sei a altura máxima, eu sei qual é o índice dessa zona, que é 2. A cobertura máxima, que é então a taxa de ocupação desse terreno, então a gente pode ocupar até 0,75% dele. E quanto vai ter mais ou menos uma habitação dentro dele. Então tudo isso está dado pela zona.
Se eu vier aqui em editar e marcar essa opção, habilitar a cobertura de zoneamento, quer dizer que ele vai me mostrar o envelope máximo desse terreno. Aí vocês veem ali, esses prismas coloridos, eles são os envelopes máximos de cada um desses terrenos, levando em conta essas regras que as zonas deram para cada terreno. Então a gente vê que aqui os que eu habilitei na zona M1 são bem mais baixos do que o dessa zona M3, que é mais para a Cidade Baixa e na Aureliano aqui. Então a gente vê que aqui eu já consegui ver muito rapidamente o envelope disso, que é uma tarefa que me exige bastante mais se eu for fazer lendo os códigos do plano, aplicando as alturas máximas num 3D e recuos e tudo mais que isso inclui. Então, para começar, eu tenho esses envelopes. Agora, o que eu posso fazer também é colocar um tipo de edifício nele, né? Então, vamos dizer que eu vou colocar um edifício de um hotel com comércio no térreo e que ele seja alto nesse terreno. Ele colocou, de fato, ali o térreo comercial e colocou 2 andares de hotel. Eu dei recuo de torre para esse hotel, então eu consigo trabalhar com base torre, essa lógica. Só que ele colocou aquela exclamação ali porque ele não pode subir tudo que está previsto no hotel de muita altura, porque nessa zona ele não pode fazer isso. Então, quando eu faço esse tipo quando eu boto um edifício que não é válido para aquela zona, ele coloca até o limite que é possível. Agora, imaginando uma situação um pouco mais real numa prefeitura, vamos imaginar uma situação na qual eu quero fazer uma simulação com bem mais lotes sendo selecionados. Então eu consigo vir aqui no selecionar por atributo de adequação. Eu criei já antes um atributo que é um suitability score, ou seja, adequação ao desenvolvimento. E eu posso usar esse slider para selecionar os que estão mais adequados ou menos adequados. E qual foi o critério que eu usei por baixo disso? Quais terrenos hoje estão em zonas que eu posso construir muito, mas não tem nada construído? E está desperdiçando infraestrutura pública que a gente está pagando todo mundo. Então eu consigo selecionar vários deles de uma vez só. Agora peguei ali alguns, e se eu dou OK, eu selecionei todos eles, e eu posso aplicar tipos de edifícios a esses lotes. Vamos colocar então aqui um edifício residencial alto. O que ele vai fazer aqui ele vai tirar o prédio que existe hoje e vai colocar esse tipo de edifício que eu escolhi, e com isso, quando ele colocar, ele deve demorar um pouco para calcular isso, quando ele colocar esses edifícios, eu vou ter uma ideia muito boa de quantas pessoas a mais eu poderia ter no centro, dado que eu escolhi esse critério do IPTU progressivo, por exemplo, né? Então esses terrenos que deveriam estar sendo cobrados IPTU progressivo hoje, por estarem desperdiçando infraestrutura, eu posso vir no painel de controle e ver, eu tenho uma população existente hoje de 35 mil pessoas, e com esses prédios novos que eu previ, eu tenho novas 7 mil pessoas, né? Então eu posso imaginar ainda uma capacidade de destino na qual eu gostaria de estar chegando com um plano como esse, e eu posso fazer muitos cenários como esse e comparar eles depois em seguida. O meu tempo já se encerrou, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado e seguimos por aí.